vídeo do Védio tem que ser relâmpago, vocês sabem disso. Então hoje é dia de resenha e a resenha vai ser praticamente em 140 caracteres. Hoje eu vim falar de um livro, na verdade quase um conto, uma novela, do autor Clive Barker, que escreveu O Coração Condenado. E essa foi a história que serviu de base para o livro Hellraiser, que a Dark Side Books lançou inclusive há pouco tempo. Eu li esse conto para esse mês do horror, tentando fazer uma espécie de semana do horror, e achei muito interessante a escrita do Clive, muito interessante a premissa que ele traz, embora eu tenha as minhas críticas. Vamos lá, do que é que se trata? Nós temos aqui o personagem Frank, eu vou baixar a mão porque eu vou ficar com tendinite daqui a pouco, né? Temos o Frank, que é um cara que quer viver a vida ao máximo. Ele não tem barreiras nem fronteiras morais, ele quer experimentar o prazer máximo que a vida pode oferecer. E aí ele tem um irmão, que é o Rory, com quem ele não tem nenhum contato, porque Rory é o extremo oposto dele. E aí o Frank, um belo dia, descobre que existe uma espécie de grupo secreto que pode oferecer uma possibilidade de prazer extremo, prazer inimaginável. Ele consegue acesso a esse grupo através de uma caixa, uma caixinha de Le Marchand, que é uma caixa de madeira que tem encaixes quase imperceptíveis. Quem consegue descobrir esses encaixes e abrir alguns compartimentos teria acesso a outras dimensões. É meio estranho isso, fica muito mais claro quando você lê, mas a ideia é mais ou menos essa. E aí o fato é que Frank consegue abrir algumas partes dessa caixa, ele entra em contato com os cenobitas, que são um grupo de seres extremamente estranhos. São 4 figuras, são 3 cenobitas comuns e o engenheiro, e a gente vai percebendo as características e modos de comportamento de cada um deles ao longo da história, da narrativa. E o Clive Barker faz isso de uma forma muito atraente, muito interessante. Ele vai dando pistas aqui e ali e a história vai realmente te envolvendo. E o Frank, se achando o cara mais sortudo do mundo, pede esse prazer extremo para os cenobitas. O que ele não sabia é que a noção dele de prazer era muito diferente da noção de prazer dos cenobitas, que pela própria figura já mostram que o prazer deles está muito intrincado com a coisa da dor. Então eles são deformados, eles têm partes de carne, de ossos, de vísceras, amostras, eles têm muitas agulhas enfiadas no corpo, cicatrizes, correntes amarradas. O Clive Barker descreve de modo muito vívido, de modo muito claro, e você consegue ter uma imagem bem bacana. Parece que um filme do Hellraiser, eu não vi, mas pela narrativa dele, pela descrição, você consegue ter uma imagem muito vívida de como são os cenobitas, de como é a aparência dos cenobitas. E aí o Frank, em vez de experimentar esse prazer extremo, ele vira uma espécie de escravo dos cenobitas. Muda a cena e a gente passa a conhecer o Rory, o irmão do Frank, e a namorada dele, que é a Julia, que na verdade já virou esposa dele. Eles têm um relacionamento aparentemente muito tranquilo, quase de comercial de margarina, mas aos poucos a gente já vendo que não é bem assim. E existe a Kirsty, que é amiga do Rory e que detesta a Julia porque ela é apaixonada pelo Rory, e Julia também detesta a Kirsty porque ela acha que Kirsty é uma completa idiota, digamos assim, trocando em miúdos, né? A Kirsty vai ser a nossa protagonista, e é aí que eu tenho minha crítica, porque eu achei ela extremamente fraca, ela não é carismática. Em dado momento eu cheguei a torcer mais pelo Frank do que pela Kirsty, porque ela não tem elan, ela não tem energia, ela não foi uma personagem que me fez torcer por ela, que me fez sentir a força de uma protagonista, né, de alguém que vai ter um papel fundamental, um papel de carregar essa história. E aí acontece que o Frank acaba virando, ele vive numa outra dimensão, né, uma outra forma de existência dentro da casa da família, para onde Rory e a Julia, a mulher dele, se mudam. E é num quarto específico que tem essa outra dimensão, digamos assim, e aí que começam as atribulações na vida de Julia e na vida de Rory. Eu não quero contar muita coisa porque é uma novela, é um conto, né, maiorzinho, mais estendido, e aí vou dar muito spoiler se for contar os detalhes. Mas o fato é que as vidas de Frank, Rory, Julia e Kirsty vão ficar entrelaçadas. Esse conto é bastante sangrento, tem muito suspense, tem muitos clímax. Eu gostei muito da narrativa. Tinha horas que eu me sentia descendo uma montanha russa, assim, bem veloz, e eu tinha que segurar um pouco para conseguir degustar a história. Mas eu gostei muito do estilo de escrita do Clive, e foi, acho que talvez, o primeiro livro de terror que realmente me deixou com medo, porque os cenobitas têm uma coisa muito sombria, o Frank tem uma coisa muito sanguinária, muito crua, muito quase psicopata, né? E o Rory, gente, é um bocoió. A Julia é uma aprendiz de psicopata, digamos assim, e a Kirsty que ficou a desejar. Mas é uma história muito, muito, muito bacana.
que tem um desfecho muito interessante e um gancho também igualmente atraente. Recomendo como leitura de terror, recomendo como leitura em geral. Foi minha primeira leitura da Semana do Terror, que por sinal não está caminhando muito, porque eu acabei tendo uma semana de plantões muito, assim, de muitos plantões e plantões mais puxados. Eu não estou conseguindo dar conta, por exemplo, a Queda da Casa de Usher, que eu falei que ia ler, eu não consegui, e ele tem acho que 35 páginas, não é tão grande assim, né, para um conto. Mas vamos ver como é que as coisas se encaminham. Tô correndo pra gravar os vídeos do Vedo, porque tá sendo bem puxado, tô vendo aqui cabelo molhado, tô sentada porque tô super cansada. Eu espero que esses vídeos todos saiam certinho até o dia 31. Um beijo e até mais. Tchau!